Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus e esse é o Mate Vlog. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a minha experiência dentro da área de técnico de enfermagem, no caso no curso, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação se realmente vale a pena ou se é algo momentâneo que a gente acaba sendo incentivado por outras pessoas que você precisa fazer um técnico e tudo mais, enfim. Eu, quando morei em Campos, eu gostava muito no caso, eu achava bem interessante ver aquelas pessoas de branco ali. Eu perguntei já uma vez, até uma certa pessoa, quem eram aquelas pessoas que estavam ali de branco dentro de uma rodoviária. E essa pessoa chegou para mim e falou: Não, eles são técnicos de enfermagem. Aí me explicou, né, como é que funcionava. Eu achei bem interessante e logo em seguida fui pesquisar mais sobre. Só que uma coisa é, você achou bonito, você achou interessante, aí você inventa de fazer. Mas você inventa de fazer não porque é o seu grande sonho. Enfim, eu acredito que para você entrar no meio, tem que ter muito interesse de eu quero seguir como profissão e futuramente eu quero ser um enfermeiro ou algo parecido. Ou você já quer ser enfermeiro, só que você não tem grana para isso, então você vai começar no técnico, vai adquirir muita experiência, porque o técnico, como a nomenclatura ali técnico é muito manual, então adquire-se muito conhecimento. Mas enfim, eu acredito que para mim não tenha valido tanto a pena, por isso que até acabei deixando de lado ali, por conta do salário que eu coloquei muito na balança. Infelizmente, eu acredito que para muitas pessoas como eu, não, acaba não valendo a pena, mas tem muitas pessoas que querem seguir na profissão, então realmente pode ser que para essas pessoas valha a pena, mas para mim, eu vou contar agora em relação aos estudos. Em relação aos estudos, você vai estudar para a vida inteira, não que em outras profissões você não vai estudar, mas infelizmente nessa profissão você obrigatoriamente precisa saber, porque você está lidando com pessoas, e a partir do momento que você lida com pessoas, e a partir do momento que é um local onde muda muito as regras, né? Sempre vivem mudando muitas coisas dentro disso daí. Então, é muito importante estudar, se atualizar, para evitar que ocorram muitas coisas que infelizmente acabam ocorrendo. Mas não digo somente pela área que ficou muito sobrecarregada. Essa área, infelizmente, ficou tão sobrecarregada que acabou virando um mar de técnico de enfermagens aí que hoje em dia é como se fosse aqueles engenheiros, né? O tanto de engenheiro que virou Uber, enfim, acaba que ficou algo parecido. Às vezes, igual tem uma amiga que ela acabou deixando ela finalizou o curso dela, só que infelizmente, quando ela olhou para o salário, ela falou: Poxa, da onde eu tô para poder entrar no técnico, o técnico vai ser o meu complemento de renda, não o meu trabalho informal. Olha só que maluco, né? E eu também coloquei muito na balança em relação a isso, ao salário, porque receber um salário ali de 3.000 e eu receber como CLT ali um salário de 2.500, acaba, se você analisar de uma forma, eu estou cuidando de vidas e vou receber somente isso, porque tem gente que trabalha 24 por 72, outros 12 por 36, então isso vai depender bastante, mas eu particularmente eu acabei não vendo tantos benefícios em relação a isso daí. Sem contar que, nossa, são tantos tipos de contratos que você pode realizar dentro desse tipo de trabalho, né? Como técnico. Então, não é nada garantido. Pode ser que você entre com um contrato que você vai sair sem nada ali no final do contrato, ou algo que, se você trabalhar com a prefeitura, onde você realmente vai ter vários benefícios, mas nem todo mundo consegue, porque já é uma área muito aglomerada, tem muita gente da área envolvida, muita gente antiga, exige muito de você na questão da política, mas enfim. Voltando aqui para a questão do curso, o curso em si, ele não é um curso bacana para você aprender, é muito, é muito gratificante você fazendo as coisas que
são realmente interessantes, mas na questão dos benefícios, ou até dependendo da instituição, você vai ter muito trabalho, muitos problemas burocráticos para você resolver. Então, infelizmente, você precisa entender que você tem que querer, e você tem que querer muito. Muito, muito, muito. Sem contar outras questões ali que você sabe que às vezes são até fechatórias e as pessoas apenas fecham os olhos e seguem adiante. Mas dentro dos cursos também existem muitas coisas parecidas. Já assim, você já começa, né, entrando nesse meio. Então, muitas das vezes eles pegam pessoas assim contratadas, né, para darem aula ali. Então, pessoas que já trabalham, então aí tem gente que chega atrasado, tem pessoas que infelizmente não têm essa habilidade em dar aula. Alguns cursos ali se embolam na hora dos pagamentos. Entanto, isso vai depender muito da instituição, mas são erros que infelizmente ocorrem, comigo já ocorreu umas 3 vezes. Então, tem a questão do ensino, porque tem locais que é obrigatório isso, obrigatório aquilo, e infelizmente muitas das vezes tem coisas que você nem usa. Foi um livro que eu paguei, eu acho que foi R$ 200. Paguei, ou foi 180, que no caso seria obrigatório. Mas, no final das contas, se usamos 2 vezes, foi muito. Por mais que o livro ele em si, ele é ótimo, mas se nós usamos 2 vezes, foram muitas vezes. Então, acredito que, sem contar nos cursos extras, você tem que fazer muito curso por fora para você se aperfeiçoar. Igual eu fiz o curso de injetáveis. Eu paguei foi R$ 150 para o curso de injetáveis. Então, só aí você já vê. Um curso de injetáveis, por mais que eles também dão o curso de injetáveis, mas infelizmente o curso de injetáveis deles não é tão legal quanto o que eu acabei fazendo por fora. E é como eu havia dito, são muitos cursos por fora que você faz. Muita gente ali que já tem muito tempo de casa, então muitas das vezes você fica para trás em relação a isso daí. Então é muito importante, se você quer estudar, se aperfeiçoar cada vez mais, todos os cursos que você puder fazer, faça. E não somente isso, é entender que você vai passar muita raiva nessa vida aí. Então, eu não via muito futuro para mim em relação a isso. Primeiro que eu acho que provavelmente eu acabei entrando nessa por uma questão de lá do passado, eu achava muito bacana, muito bonito e tudo mais. E também o salário em si, que o pessoal comentava comigo, parecia que era uau, que salário. Só que depois quando a gente vai ver na prática, questões de descontos, questões de depende da sua carga horária, depende para quem você está trabalhando, às vezes uma instituição privada, às vezes uma instituição pública. Então, é muito complexado. Às vezes tem gente que fica aí anos parado porque não consegue vaga, porque depende muito de política. Então, isso vai ter tantas coisas dentro disso daí, tantas nuances, mas eu falo para você, se você não tem certeza, não entre. Mas se você tem certeza que você quer ser enfermeiro, já está estudando para isso, então bom, pessoal, no geralzão foi isso mesmo. Eu tentei contar um pouquinho ali, trazendo um pouco da minha experiência em relação às coisas que eu já passei e também para as pessoas que estão pensando em entrar e continuem pensando em relação a isso, se realmente vale a pena para vocês. Uma vida está na mão de vocês por R$ 3.000 ou menos. Então, vamos botar a mão na consciência e pensar e não fazer só por dinheiro e chegar na hora ali e dá muito ruim. É fazer por dinheiro, mas com amor. Bom, pessoal, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário também. E um beijo e tchau!